Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Números, capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário e a consagração dos levitas. Amém? Diz assim o texto bíblico. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhes: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Este é o começo do serviço levítico. Aqui é estabelecida uma hierarquia entre Moisés e Arão, quando no capítulo 7, versículo 89, e o capítulo 8, versículos de 1 a 4, são comparados. Amém? Diz assim, olha, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim lhe falava. Então Deus falava com Moisés no Santo dos Santos, porém Arão ele só ia até o santo lugar, amém? Até a antessala do Santo dos Santos, né? Então, enquanto Adão ele entrava no Santo dos Santos, Moisés entrava no Santo dos Santos, Arão não, ele ia até a antessala, aonde ficava ali, né? Somente aqui diz assim, olha, Moisés tinha acesso à arca para escutar a voz de Deus. Arão tinha acesso somente à antessala, onde ficava a mesa, o candeeiro, exceto no dia da expiação. No dia da expiação, Arão também entrava. A partir do capítulo 5, vai falar sobre a consagração dos levitas, e o texto diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhe farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Então Deus vai começando aqui a explicar a Moisés, e este é o começo do serviço levítico. Antes disso, somente Moisés, Arão e seus filhos faziam o trabalho do tabernáculo. Agora, eles têm ajuda para as tarefas de operar o sistema de adoração do Antigo Testamento. Essa é a limpeza preparatória e acontece antes da cerimônia. A purificação e limpeza eram exigências para os ajudantes dos sacerdotes. Então, é muito importante nós vermos isso aqui, amém? Então, compare a ordenação dos sacerdotes, em Levítico capítulo 8, a ordem sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, simboliza o afastamento de qualquer coisa impura. Enquanto os outros não passavam a navalha, os sacerdotes e os levitas, eles tinham que passar a navalha, né, em todo o seu corpo. O colocar das mãos significa uma identificação daqueles que fazem a oferta com o sacrifício. Os levitas funcionam como sacrifício de Israel ao Senhor. Ver os versículos 16 e 18, que diz assim, porquanto entre eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, falando a respeito dos levitas, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Então, em lugar dos filhos primogênitos de Israel, Deus pegou para si os levitas. Amém? Então, ao invés de os filhos de Israel consagrarem o primogênito, porque todas as primícias pertenciam ao Senhor, Deus fez com que os levitas já fossem consagrados e eles não tivessem, né, que entregar os seus primogênitos. Então é muito interessante isso aqui e mostra em que eles estão como sacrifício do primogênito de Israel para o Senhor. A oferta movida é a parte do sacrifício que pertence ao sacerdote que faz o ofício. Amém? Você pode ver a nota lá no capítulo 6, no versículo 20, que já foi comentado aqui. Amém? E da mesma forma, o Senhor deu os levitas a Arão e seus filhos nos versículos 19. Ou seja, uns vão servir aos outros
e um vão ser elos de ligação de um para com os outros. Versículo 19 diz: E os levitas, dado a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando os filhos de Israel ao santuário. Ou seja, os filhos de Israel poderiam chegar de qualquer maneira. Já os levitas não, eles poderiam estar totalmente separados para o serviço ao Senhor. Amém? Então, fazer expiação significa que os levitas fazem expiação pelos israelitas, colocando-se como os primogênitos dedicados ao Senhor. E diz que isso é para que não haja praga, é a consequência dos levitas cercarem o tabernáculo para o isolar dos israelitas. É interessante que aqui, já no versículo 23, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Lembra que eram 30 anos, agora 25 anos. Aqui a idade para iniciar no ministério é de 25 anos, comparada com a idade de 30 anos no capítulo 4, no versículo 3. Não é dado o motivo da mudança para um limite inferior de idade, como o limite da idade superior fora dado antes da iniciação do serviço levítico. Pode ter se mostrado insuficiente para a necessidade atual, assim que o serviço levítico começou, forçando a mudança. Ou pode ter havido um período de treinamento entre as idades de 25 a 30 anos. E é interessante isso aqui, né? Porque os levitas, eles vão ajudar Arão e seus filhos em toda a obra do tabernáculo, em todo o serviço, tanto da expiação, como do transporte, como da arrumação, montagem e desmontagem, amém? Para que o culto ali seja feito com ordem, seja feito com decência, como deve ser na igreja, né? Na igreja não se deve ter confusão, na igreja não se deve ter, vamos dizer assim, falta de ordem, falta de decência. Não, o culto ao Senhor e a ordem da igreja deve ser bem estabelecida, para que a liturgia cumpra o seu propósito, levar o povo à adoração a Deus e ao reconhecimento de que é através da palavra de Deus que nós nos tornamos prudentes em praticá-las. Porque é até perigoso você conhecer e não praticar. Diz que você erra duplamente. Esse pecado do conhecer e não praticar, ele é mais pesado, amém, do que aquele que não conhece e pratica, apesar de ser o mesmo pecado. Porém, há um peso maior de responsabilidade, porque Jesus vai comparar um homem sensato, aquele que ouve as suas palavras e não a pratica, e diz que ele vai fazer a construção da sua casa, mas vai usar como base a areia. E quando as tribulações do dia a dia, os problemas da vida chegarem, aquela casa vai cair porque não foi edificada sobre a rocha. Então é muito importante nós entendermos isso e sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos com falsos discursos. Aquelas pessoas que falam tão lindo, que colocam mensagem na internet tão lindas, mas se elas mesmas não praticarem aqueles princípios, Jesus chama elas de insensatas, porque quando vier o dia da dificuldade ou o chamado dia mau, essas pessoas não vão saber como aplicar a palavra de Deus e por não praticarem a palavra, elas irão ver tudo ruir, tudo cair e diz que vai ser grande, né, o desastre sobre a casa daquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa. Daí a importância de nós buscarmos conhecer, de nós buscarmos entender, né, e através do conhecimento, através da compreensão, nós procurarmos aplicar na nossa vida, claro, com a ajuda de Deus, com a unção do Espírito Santo, com o conselho de homens piedosos que vão estar nos acompanhando e nos aconselhando. E eu louvo a Deus por tudo que nós estamos fazendo. É importante nós termos amor pela palavra, nós lermos a palavra e a conhecermos para aplicarmos na nossa vida. Quando nós aplicamos a palavra, ela se torna remédio. Quando nós aplicamos a palavra, ela se torna luz, lâmpada para os nossos caminhos. Amém? Então é muito importante que você dê primazia à palavra de Deus, que você tenha temor diante de Deus e que você possa ser um praticante, para que assim você seja comparado ao homem prudente, que a casa vai suportar as intempéries da vida, os problemas e o dia mau. Amém? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva,
acione o sininho para receber as notificações, dê um like e comente, amém? Que você nos ajude também compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Nós precisamos aumentar o número de inscritos nesse canal, mas queremos fazer de forma assim normal, uma forma que não seja através de marketing, amém? Mas que seja algo que as pessoas tenham interesse em participar e de querer conhecer. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.